Ela apareceu para vocês? Apareceu. Ah, bom, gente, continuando então com a matéria, nós vamos ainda trabalhando dentro de reações químicas, nós vamos entrar no último tópico, digamos, da disciplina, que é a parte de equilíbrio químico. Nessa primeira parte aqui a gente tem o equilíbrio químico de forma geral, e já tem no Moodle lá algumas aulas já com as outras duas partes de equilíbrio químico, que vão envolver ácidos e bases e precipitação. Tá? Mas a ideia básica é parecida. Tá? Vai mudar algumas coisinhas de cálculo, algumas outras definições, mas a ideia básica é parecida. Vamos ver até onde a gente consegue chegar aqui hoje com o equilíbrio químico. De repente, dá para começar ácido-base. Bom, então nós vimos na parte anterior as reações químicas, balanceamento, estequiometria, tá? E a velocidade da reação, cinética química, os fatores que afetam a velocidade, teoria da colisão, a lei da velocidade, como descobrir a ordem de uma reação, cálculo de energia de ativação, usando lá a equação de Arrhenius. Então a gente vai começar com a ideia aqui de o que são reações químicas reversíveis, né? A constante de equilíbrio, o que é a constante de equilíbrio e a expressão para a constante de equilíbrio, alguns cálculos envolvendo equilíbrio simples e o famoso princípio de Le Chatelier, que vai influenciar a posição de um equilíbrio. Algumas reações químicas, mesmo no sistema fechado, elas parecem ocorrer em apenas uma direção. Eu tenho lá meus reagentes, eles vão reagir até consumir completamente esses meus reagentes, formando lá os meus produtos. Por exemplo, se eu estiver lá queimando gasolina, tá? Então, octano aqui, que seria gasolina, com oxigênio, eu vou produzir lá CO2 e água, e a princípio isso vai acontecer até acabar minha gasolina, meu oxigênio, e vou ter lá meus produtos. Ponto, acabou. Mas algumas reações, elas são reversíveis. Eu consigo que ela aconteça nos dois sentidos, tanto no sentido que a gente chama de direto, onde eu tenho um conjunto de reagentes formando produtos, quanto depois esses produtos formados podem reagir para formar novamente os meus reagentes. Né? Então, é o caso desse exemplo aqui, da reação de hidrogênio com iodo. Se eu tenho hidrogênio e iodo no sistema fechado, isso aqui vai produzir dois HI, ácido iodídrico. Só que duas moléculas de ácido iodídrico também podem se colidir para formar aqui iodo e hidrogênio novamente. Né? Então, se eu tenho um sistema fechado, no final das contas, em algum momento, eu vou ter isso aqui que seria a situação de equilíbrio. A gente pode pensar isso do ponto de vista cinético. Imagina que eu pego um balão e coloco dentro desse balão apenas hidrogênio e iodo. Né? Então, tem lá um balão qualquer, tem lá um recipiente fechado qualquer lá, e coloco aqui dentro apenas hidrogênio e iodo. Tá? O que se espera da minha reação química? Então, coloquei hidrogênio e iodo uma condição adequada para que a reação aconteça. Então, vou pensar o que acontece nessa reação, nesse balão, do ponto de vista cinético. Tá? Então, vamos ver como que a concentração de hidrogênio e iodo deve variar com o tempo e como que a velocidade da minha reação vai variar com o tempo. Vou considerar aqui que isso aqui é uma reação elementar. Então, tenho apenas essas moléculas vão colidir. Sendo uma reação elementar, a minha lei da velocidade que vai descrever essa reação seria velocidade igual a constante, concentração de H2, concentração de I2. Ou seja, minha velocidade aqui depende das concentrações de H2 e I2. Então, imagina que eu coloquei então só hidrogênio e iodo ali dentro. Se eu fizer um gráfico aqui, plotando como que seria a minha velocidade da reação com o tempo, eu vou ver que no início, minha velocidade da reação aqui vai ser máxima. Tá? Vou colocar de cor diferente só para dar para ver melhor. Minha velocidade de reação aqui vai ser máxima.
é onde eu tenho a maior concentração de hidrogênio e iodo. Então, no início da minha reação, minha velocidade inicial aqui vai ser máxima. Como ela é uma reação de segunda ordem, a minha velocidade vai depender dessa variação da concentração. À medida que a reação vai se propagando, tá, eu vou diminuindo a concentração de hidrogênio e iodo. Eles estão reagindo, formando aqui o meu HI. Tá? Eles estão reagindo, formando HI. Então, eu estou diminuindo a concentração de hidrogênio e iodo. Então, eu espero que minha velocidade aqui vá diminuindo com o tempo. Tá? Vai ter um comportamento não linear. Se eu fizer um gráfico, em vez de velocidade, fizer um gráfico de concentração pelo tempo, vou colocar os dois que eu coloquei na mesma concentração, só para facilitar. Então, os dois têm a mesma concentração inicial. No início vai ser máxima também essa concentração, e à medida que a reação vai se propagando, essa minha concentração aqui vai diminuindo. Tá? É o que é esperado, tudo tranquilo. Mas o que acontece? Isso aqui seria minha reação direta. Meu H2 mais I2 formando meu 2HI. Mas à medida que eu vou formando esse 2HI, eu começo a ter também acontecendo aqui simultaneamente minha reação inversa. Meu 2HI reagindo para formar H2 mais I2. Né? Sendo essa aqui também uma reação elementar, se eu quiser colocar a lei da velocidade disso aqui, vai ser K, né? Vou chamar de K' só porque é um K diferente do outro, tá? HI ao quadrado. O que eu espero se eu quiser plotar o gráfico da velocidade para esta reação inversa aqui, para essa segunda reação? No início, minha velocidade vai ser zero. Eu não tenho HI para reagir. Tá? Mas à medida que o HI vai sendo formado, minha velocidade, que depende da concentração do HI, vai aumentando. O que vai acontecer é que em algum momento, essas duas velocidades aqui vão se igualar. Então, seja, se as velocidades estão iguais, eu vou tendo minha concentração de hidrogênio e de iodo, então eu vou diminuindo, ela vai chegar um momento que ela vai ficar constante, e minha concentração de HI, que estava aumentando, em algum momento vai ficar constante. Quando tem as velocidades iguais, o que acontece? Para cada duas moléculas de hidrogênio, cada molécula de hidrogênio que reage com uma molécula de iodo formando duas HI, eu tenho duas moléculas de HI formando hidrogênio e iodo. Né? Então, as velocidades são iguais. Então, ao mesmo tempo que uma está consumindo hidrogênio e iodo, eu estou formando hidrogênio e iodo na mesma velocidade, na mesma proporção. Então, por isso que as concentrações de hidrogênio e iodo vai chegar um momento que não vai variar mais. Porque para cada um que está sendo consumido, estou formando o outro. Então, a concentração global que eu tenho dentro do balão vai ser constante. A mesma coisa vale para o HI. O HI que está sendo formado aqui, né, ele também está sendo consumido na segunda reação. Então, no final das contas, a concentração dele se mantém constante. Cada molécula de HI formada, eu vou consumir uma molécula de HI. As velocidades iguais, então vou ter a mesma proporção. Esse ponto aqui é quando a gente alcançou o equilíbrio. Né? O equilíbrio químico é isso, é quando você tem duas reações que elas são reversíveis. Então, uma pode formar, mas reagentes podem formar produto. Mas se eu pegar esse produto, ele também pode reagir para voltar a formar meus reagentes. Então, quando tem reações reversíveis e elas alcançam a mesma velocidade. Tá? Elas atingem a mesma velocidade. Então, o consumo dos meus reagentes e produtos fica constante. Tá? As concentrações desses meus reagentes e produtos, quando alcançam o equilíbrio, se torna constante. A gente chama de equilíbrio dinâmico. A reação continua. As duas reações ali continuam acontecendo o tempo todo. Tem colisões ali formando meus produtos e reagentes o tempo todo. Só que a concentração total não varia. É como, sei lá, fosse uma sala que tivesse 40 pessoas, sai duas pessoas, mas entra outras duas pessoas. Tá? As pessoas que estão ali dentro são diferentes, tá? Entrou e saiu gente, mas o número total de pessoas ali dentro continua sendo 40. A mesma ideia aqui. O número total de moléculas que eu vou ter de cada um vai ser constante. Tá? Onde vai ser, como vai ser essas concentrações, vai depender de reação para reação.
tá? Onde vai alcançar esse equilíbrio? Se quando alcançar o equilíbrio eu vou ter muito reagente ou muito produto, vai depender da reação para reação. Eu coloquei aqui mostrando que o hidrogênio e iodo com concentração mais alta do que o HI aqui, mas pode ser que não seja assim, tá? Poderia ser o contrário, podia ter, meu concentração de HI, podia ser, quando alcança o equilíbrio, podia ser... deixa eu mostrar aqui. Podia ser que minha concentração de HI para alcançar o equilíbrio viesse ficar para cima, e minha concentração do hidrogênio e iodo, na verdade, tivesse vindo aqui para baixo, fosse quase no zero. Tá? A posição do equilíbrio, as concentrações que eu vou ter quando alcançar o equilíbrio, podem variar de acordo com a reação. Tá? A gente vai ver depois como é que a gente vai saber isso. Mas, a partir do momento que eu alcancei o equilíbrio, vai ser constante. E o tempo que vai demorar para alcançar o equilíbrio também pode ser rápido, pode ser lento. Tá? Pode ser que eu alcance esse equilíbrio em alguns segundos. Pode ser que demore horas para o equilíbrio ser alcançado. Então, eu demoro para ver que eu cheguei numa situação de equilíbrio. Tá? Isso vai depender da cinética da minha reação. Então, só colocando isso em termos matemáticos, o que a gente vê é isso aqui. Você tem uma reação que A vira B, e uma reação, e a inversa, direta aqui, tá? E B pode virar A, reações elementares. Minha velocidade da reação direta vai depender da constante da velocidade da direta, vezes a concentração de A. E da inversa, o constante da reação e velocidade da reação inversa são diferentes, tá? Multiplicando pela concentração de B. Quando eu alcanço o equilíbrio, eu represento por essa seta dupla, duas meias setas duplas, né? Duas meias setas, uma para cada lado. Né? Quando eu alcanço o equilíbrio, quer dizer que minha velocidade direta é a velocidade inversa, então eu posso igualar essas minhas duas leis da velocidade, só isolando as constantes de um lado e as concentrações do outro, eu vou ter isso aqui, essa razão de constantes de velocidade aqui, da direta sobre a inversa, a gente dá um outro nome de constante, que é a constante de equilíbrio. Aqui está como minúscula, geralmente a gente representa a constante de velocidade como um K minúsculo e a da velocidade do equilíbrio como K maiúsculo, que está minúsculo, não tem problema não. Mas geralmente a gente representa como K maiúsculo para diferenciar, apesar que KK não dá para ver muita diferença não. É... Uma outra coisa importante no equilíbrio químico, que mesmo que seja uma reação múltiplas etapas, que a minha lei da velocidade, a princípio, não equivale a uma reação elementar, para termos de equilíbrio, eu posso pensar todas as minhas reações que envolvem equilíbrio ali em termos de reações elementares. Então, se eu estou fazendo isso, estou pensando em termos de reações elementares, minhas velocidades vão sempre depender, minhas ordens aqui vão ser sempre os índices estequiométricos. Tá? Mesmo que na prática não seja isso, para a lei da velocidade, quando eu vou tratar pensando em equilíbrio, é comum a gente tem que pensar como reações elementares. Então, a gente vai usar como ordens aqui os índices estequiométricos, tá? Tanto na reação direta quanto na reação inversa. Então, quando a gente faz aquela razão lá, minha constante K do equilíbrio aqui, a razão das velocidades aqui, eu vou ter o quê? A concentração dos produtos elevados aos índices estequiométricos dividido pela concentração dos reagentes elevados aos respectivos índices estequiométricos. Constante de equilíbrio sempre vai ser isso. Tá? Aqui, na verdade, a constante de equilíbrio em termos de concentração, então às vezes escrito como Kc, tá? Que a gente está tratando aqui em termos de concentração. Às vezes, quando nós estamos tratando em sistemas em equilíbrio em fase gasosa, é mais conveniente, em vez de tratarmos como concentração, a gente usar aquela definição de pressão parcial, pensar a pressão de cada um dos meus componentes naquele meu sistema fechado gasoso. Tá? Então, a gente trabalha com o Kp, tá? Que é a constante em termos de pressão. Então, vai ser as pressões parciais dos produtos elevado aos respectivos índices estequiométricos, dividido pelas pressões parciais dos reagentes elevado aos respectivos índices estequiométricos. Tá? O Kp e o Kc não são necessariamente iguais, tá? Vai depender da variação de número de moléculas que eu tenho, gasosas que eu tenho dos dois lados da minha equação química. Tá? Então, eu consigo descobrir a partir do Kc, saber qual que é o Kp, tá? Multiplicando
o meu Kc por RT elevado a esse ΔN aqui. O ΔN é o número, a diferença de moléculas gasosas que eu tenho dos dois lados da minha reação. Deixa eu pensar um exemplo aqui. Esse exemplo do HI aqui, tá? Do H2 mais I2 em equilíbrio, formando 2HI. Tá? Se eu supor que aqui está tudo em fase gasosa, tá? Aquele meu ΔN vai ser zero. Seria duas moléculas gasosas do lado de cá menos duas moléculas gasosas do lado de cá. ΔN dá zero. Tá? Então, meu Kp, nesse caso, vai ser igual a Kc, que vai ser RT elevado a zero. Tá? Então, aqui dá igual. Mas se eu tiver uma reação, por exemplo, a reação da amônia, síntese da amônia, onde eu tenho 3H2 mais N2 gasoso, gasoso. Em equilíbrio aqui, para formar duas amônias. Né? Então, agora eu tenho 4 moléculas gasosas do lado de cá e apenas 2 moléculas gasosas do lado de cá. Então, o meu Kp vai ser igual a Kc multiplicando por RT elevado ao quadrado. Tá? 4 menos 2 ao quadrado. Tá? Então, dá para você converter um no outro utilizando essa equaçãozinha aqui que correlaciona Kp e Kc. Tranquilo? Se a minha reação é reversível, tanto faz, a princípio, eu escrever ela de um jeito ou de outro. Por exemplo, essa reação da síntese da amônia que eu estava falando, né, eu posso escrever, se eu alcancei o equilíbrio, N2 mais 3H2 formando 2NH3, mas daria na mesma escrever 2NH3 formando N2 mais 3H2. Está no equilíbrio. Né? Só que a minha constante de equilíbrio vai ser diferente de uma para outra. Na verdade, a constante de equilíbrio em um sentido vai ser o inverso da constante de equilíbrio no sentido oposto. Tá? É fácil de ver, porque se a minha constante de equilíbrio no sentido direto aqui, nessa reação, vai ser produto. Pressão, então, de amônia ao quadrado, dividir pelos reagentes. Pressão de hidrogênio ao cubo, vezes a pressão de nitrogênio. Na reação inversa, o que era no denominador aqui, que era reagente que vira produto, então vira numerador, e o que era numerador, que era o reagente, que era o produto, vira aqui reagente, vira denominador. Um é o inverso do outro. Então, se eu der para vocês a constante de equilíbrio em um sentido, você consegue determinar a constante de equilíbrio do outro no sentido contrário, se você precisar, para achar mais fácil para cálculo, por algum motivo qualquer, bastando inverter fazer o inverso, né, dessa constante. E outra coisa importante, que a constante de equilíbrio, ela é sempre adimensional. Não importa se as concentrações ali estão, eu estou multiplicando a concentração ao quadrado, ao cubo, tá? Igual aqui pressão, vamos supor que a pressão é atmosférica aqui. Aqui, se eu colocar a atmosfera ao cubo vezes a atmosfera, da atmosfera quarta dividir para a atmosfera ao quadrado, se eu fosse olhar só pela análise dimensional, eu diria que a constante de equilíbrio seria a atmosfera ao quadrado. Tá? Mas não é. Para constante de equilíbrio, a gente ignora essas unidades. Tá? A constante de equilíbrio é adimensional, independente do que você está trabalhando. Tá? Claro que tem que usar as mesmas, tem que usar sempre. Se for em termos de concentração, as concentrações molares, para fazer os cálculos. Se for em termos de pressão, uma unidade de pressão qualquer. Aí pode variar, tá? Para unidade de pressão. Mas tem que especificar qual unidade de pressão que eu usei, mas minha constante é adimensional. E que informações dessa constante, o valor da constante já dá para a gente, só de a gente olhar para ela. Né? A minha constante do equilíbrio, ela então está lá, numerador, produtos sobre reagentes. Né? Então, vou pegar aqui novamente essa minha reação aqui, se eu quiser escrever, jogar 2 e 2 aqui. Se eu quiser escrever a expressão do constante de equilíbrio, em termos de concentração, para essa minha reação aqui, eu teria concentração, pensando em escrever dessa forma aqui, tá? HI
ao quadrado dividido por H2 vezes I2. Né? Se essa minha constante aqui for um número grande, né, muito maior do que 1, maior que 1, e quanto maior que 1, mais isso significa? O que significa ter uma constante muito maior do que 1? Significa que meu numerador, né, é muito maior do que meu denominador. Eu estou dividindo um número grande por um número pequeno, tá? Para dar um número maior, um número muito maior que 1. Ou seja, se meu número é muito maior que 1, quer dizer que quando eu alcanço o equilíbrio está deslocado no sentido dos meus produtos. Eu vou ter muito produto e pouco reagente. Então, se essa aqui for uma constante, se essa constante aqui for realmente muito maior que 1, o que eu esperaria seria esse gráfico segundo que eu fiz aqui, que vou ter, quando eu alcançar o equilíbrio, muito produto aqui em cima, muito HE aqui em cima, e pouco reagente H2 e 2 aqui embaixo. Tá? Se esse número, ao contrário, for muito menor do que 1, é exatamente o contrário. Quer dizer que meu denominador é muito grande comparado com o meu numerador. Ou seja, eu tenho muito reagente e pouco produto. Seria aquele primeiro caso aqui, onde eu tenho aqui, quando eu alcanço o equilíbrio, ainda tenho concentração alta de reagente e uma concentração baixa de produto. Então, bastando ver o valor dessa constante de equilíbrio, eu já sei para que sentido esse equilíbrio está deslocado. Tá? E outro detalhe importante, quando eu vou escrever a expressão do equilíbrio, da constante de equilíbrio, é que existem dois casos especiais. Né? Um caso especial são os equilíbrios heterogêneos. O que é o equilíbrio heterogêneo? É o equilíbrio que algum dos meus reagentes ou produtos envolvidos naquele meu processo, ele sai da fase que eu estou considerando. Né? Seja, por exemplo, vamos supor que eu estou considerando a fase aquosa, estou fazendo uma reação em fase aquosa aqui. Então, a minha fase que eu estou considerando o equilíbrio, que eu estou tratando aqui as concentrações medidas dentro dessa minha solução aqui. Mas um dos meus produtos, por exemplo, tá? Pode ser um reagente ou produto, ele sai dessa fase aquosa. Ele pode ser que ele seja um gás, então ele saiu para a fase gasosa, então ele não está dentro da minha fase aquosa que eu estou considerando, ou forma um precipitado, precipitou no fundo aqui, virou um sólido. Também saiu da fase que eu estou considerando. Não tem como eu definir qual a concentração desse meu sólido na solução se ele não está na solução. Não tem como definir a concentração do meu gás na solução se esse gás não está na solução. Né? Quando acontece isso, eu não coloco zero, não. Apesar de eu não posso definir, a gente substitui na nossa equação de equilíbrio por 1. Tá? Então, nessa reação aqui, por exemplo, do Pb2+, mais 2Cl-, formando aqui PbCl2 sólido. Então, aqui estou considerando fase aquosa, tá? Aquoso, aquoso. E aqui eu estou formando um sólido, está precipitando. Tá? Se eu for escrever a equação do equilíbrio aqui, eu pensaria, a princípio, isso aqui, tá? Em termos de concentração. Concentração do PbCl2 dividido por concentração do Pb2+, e concentração do Cl-, mas como o PbCl2 é sólido, ele está saindo do sistema aquoso que eu estou considerando aqui, eu vou cortar isso aqui e substituir por 1. Então, minha equação do equilíbrio para esta reação aqui, ela vai ser 1 sobre Pb2+, vezes concentração de Cl- ao quadrado. Né? Então, sempre que eu tiver um equilíbrio heterogêneo, isso pode acontecer. Se também for para a fase gasosa, é a mesma coisa. Tá? Se eu tiver um equilíbrio qualquer, que algum dos meus substâncias... Eu estou considerando a fase líquida. Quando vai para a fase gasosa, você tem que tomar cuidado com qual fase que eu estou considerando. Tá? Se eu estiver considerando a fase líquida, o que for gasoso não entra. Se eu estiver considerando a fase gasosa, o que está dentro da solução não entra. Um exemplo nesse caso, a gente pode pensar a reação de decomposição do ácido carbônico. Se eu tiver essa reação aqui de decomposição do ácido carbônico em meio aquoso, isso aqui vai formar água mais CO2 gasoso. Então, imagine que eu tenho um sistema lá fechado, uma coisa mais ou menos assim.
E eu tenho aqui uma solução, onde eu tenho aqui meu ácido carbônico e água, né, claro. E aqui fica meu CO2. Tá? Se eu estiver considerando o equilíbrio pensando na fase gasosa, então vamos pensar se eu estivesse querendo escrever o equilíbrio focando na fase gasosa. Isso aqui que está na fase líquida aqui não vai entrar na minha expressão do equilíbrio. Então, se eu quiser escrever para esse aqui, vamos colocar em termos de Kp aqui, né, vai ser a pressão do que está na fase gasosa. Ou pode ser em concentração também, tá? Pode ser Kc, se quiser. É na fase gasosa. Então, esse aqui, nesse jeito que eu escrevi aqui, é meu produto. Então, seria aqui pressão de CO2. Só isso seria minha expressão do equilíbrio. Porque seria dividido aqui pela concentração de H2CO3, só que eu não vou considerar esse H2CO3 porque está fora da minha fase. Tá? Se eu quiser escrever essa expressão considerando minha solução, aí eu vou desprezar o CO2. Tá? Aliás, eu adiantei uma coisa aqui, porque esse exemplo aqui tem entrar segundo caso aqui primeiro. Tá? O segundo caso que a gente tem que tomar cuidado quando for escrever a expressão do equilíbrio é quando um dos meus reagentes ou produtos da minha reação é também o solvente dessa minha reação. Tá? Então, sempre que eu tiver uma reação, e vai acontecer muito em fase aquosa, tá? E o meu produto ou reagente da minha reação, um dos meus produtos reagentes da minha reação, é o meu solvente, ele não vai entrar na expressão do equilíbrio. Então, nesse caso aqui, amônia reagindo com água para formar o hidróxido de amônio, tem esse equilíbrio aqui. Tá? Se eu pensasse escrever a concentração, a constante de equilíbrio em termos de concentração, pensaria inicialmente nisso aqui. Tá? Só que a água aqui, ela também, além de ser um reagente aqui, ela também é o solvente da minha reação, aqui é aquoso-aquoso. Tá? Então, quando meu reagente também é solvente, ele também não entra na minha expressão de equilíbrio. Também substituo por 1. Tá? Então, para essa minha reação aqui, a expressão correta seria concentração de amônio, de hidróxido de amônio, dividido pela concentração de amônia. Tá? Então, sempre que o solvente é um reagente também, ele não entra na expressão. Reagente ou produto, ele não entra na expressão. Que é esse caso aqui, por isso que esse caso é mais complicado, porque agora, se eu quiser escrever aqui do ponto de vista da solução, a água aqui também é meu solvente. Então, a minha constante de equilíbrio aqui, pensando dentro da solução aqui, vai ser o quê? Produto, que seria o CO2, mas o CO2 não entra porque saiu da minha fase aquosa, então não tem nenhum produto, 1, dividido pela concentração de H2CO3. Só isso que seria minha constante de equilíbrio, né? Em termos de concentração aqui. Não entraria nem a água e nem o CO2. Tá? E uma coisa importante, note que eu falei, não é que a água não entra. Muita gente confunde isso, porque com frequência a gente usa água como solvente. Tá? Mas tome cuidado para tenha atenção com isso. Porque não é que a água não entra, o solvente não entra. Se por acaso tiver a água, mas ela não for o solvente, ela entra normalmente, tá? Na prática, na aula prática de vocês viram essa reação aqui, que era do cloreto de hexamin cobalto mais 4 águas. Vou botar um pouco aqui, mas eu vou colocar. Formando aqui um. Isso aqui. Tetraácido de cloro, cobalto, mais 6NH3. Tá? Vocês fizeram essa reação aqui. Um lado é azul, o outro é rosa, não lembro qual agora. Se eu não me engano, aqui, esse aqui é rosa e esse aqui é azul. Tá? Que lá na prática aquecia, resfriava, colocava cloreto, colocava água, vocês faziam essas variações lá. Tá? Aqui, se eu quiser escrever a expressão de equilíbrio para essa minha reação aqui,
A água vai entrar. Vai entrar por quê? Porque essa reação que vocês fizeram lá foi meio alcoólico. O solvente que era álcool, não a água. Então, nesse caso aqui, minha constante de equilíbrio seria o quê? CO, NH não. H2O4, Cl2, vezes concentração de amônia elevada à sexta potência, dividido pela concentração CO, NH3, 6, Cl2, vezes concentração da água elevada à quarta potência. Então, nesse caso, sim, a água entra porque não é o solvente. Só para vocês tomarem cuidado com isso, tá? Porque é um erro que acontece com frequência. Tá? Aparece uma equação que tem água, mas a água não é solvente, então não tem problema nenhum ela entrar. Tá? Ela só não entra se ela for solvente. Vamos lá, vamos fazer um cálculo simples aqui envolvendo equilíbrio, mostrar como que normalmente vai aparecer esses cálculos envolvendo equilíbrio. Uma coisa que vocês vão fazer em boa parte desses cálculos é uma tabelinha, tá? Que vocês vão ter que fazer para pensar esse equilíbrio. Vamos pensar um exemplo aqui, tá? Usando a reação da amônia. Tá? Reação de síntese da amônia, amônia mais água, de amônia não, desculpa, isso aqui é a reação formação do hidróxido de amônio. Amônia mais água, formando amônio, íon amônio, mais íon hidroxila. Tá? Aqui tem que fazer a cosa. Então, essa eu quero saber qual que é o valor da constante de equilíbrio disso aqui. Mas eu tenho que dar mais informações. Só com isso aqui, só com a equação, eu não tenho como saber isso. Para saber qual que é a minha constante de equilíbrio, eu tenho que saber a expressão do equilíbrio. Então, na expressão do equilíbrio, o que eu tenho aqui? Amônio vezes hidroxila, concentração de amônio vezes a concentração de hidroxila, dividido pela concentração de amônia. A água não entra porque ela é solvente, então minha constante de equilíbrio é isso aqui. Tá? Então, para calcular a constante de equilíbrio, precisa saber qual é a minha concentração de amônio, de hidroxila e de amônia quando eu alcanço o equilíbrio. Aí que entra a tabelinha. Eu vou colocar alguns valores aqui arbitrários, tá? Pode ser qualquer coisa. Então, nessa tabelinha, o que a gente coloca? A gente coloca qual que é a condição inicial que a gente tem, qual que é a variação que aconteceu e qual que é a condição final ou no equilíbrio que a gente tem aqui. Não apareceu aqui não, mas daqui a pouco vai aparecer. Então, vamos supor que nessa minha reação aqui, eu peguei foi uma solução de amônia, que eu sei que tem concentração de amônia total ali, é de 0,1240 mol por litro de amônia. Tá? Então, eu estou considerando que peguei essa solução, preparei a solução de 0,1240 mol por litro de amônia. Quer dizer, isso é a quantidade de amônia que eu coloquei lá. Imagina que eu peguei a solução, acabei de colocar essa amônia ali dentro. Então, no momento que eu coloquei ali, naquele momento inicial da minha reação química, só tem amônia e água. Tá? Não tem os meus produtos da minha reação ainda. E eles vão sendo formados. Então, no início, eu vou ter só amônia e zero de amônio e zero de hidroxila. A água aqui, coloquei NI porque não importa. Tá? Quanto que eu tenho de água não importa, porque ela não entra na minha expressão do equilíbrio, então não preciso me preocupar com ela. Tá? Então, eu só preciso saber que no início eu só tinha amônia e não tenho nada dos meus produtos aqui. Né? Aí agora eu vou ver quanto que eu tenho que dar mais uma informação para isso aqui. Só com isso não tem como saber. Eu tenho que tirar informação ou de quanto variou alguém, ou de quanto eu tenho alguém no final. Tá? Nesse exemplo aqui, eu falei que depois que eu alcançou o equilíbrio, então eu coloquei a amônia lá, sei que eu coloquei essa quantidade, esperei o tempo necessário para alcançar o equilíbrio. Tá? E depois que eu alcancei o equilíbrio, eu vi que quando eu alcancei o equilíbrio, eu tenho a concentração de hidroxila de 0,00046 mol por litro. Agora, com essa informação e a equação química balanceada aqui, eu consigo calcular minha constante de equilíbrio. Como? Bom, se eu tenho esse 0,046, quanto que eu tenho dos outros no equilíbrio aqui? Vai depender de quanto variou minha hidroxila
para chegar nesse 0,00046 aqui? Eu tinha 0. No final tem isso, quer dizer que aqui variou de mais 0,00046. Foi produzido 0,046. Aí agora eu olho a estequiometria da minha reação. Toda essa hidroxila veio dessa reação aqui. Como a reação é 1 para 1, um mol de amônia produz um mol de hidroxila e um mol de amônio ao mesmo tempo, a quantidade de amônio formado também tem que ter sido a mesma. Né? Então, se eu for cada mol que eu formei de hidroxila, eu tenho que ter formado um mol de amônio também. Então, aqui também isso variou de mais 0,0046. No final, eu tenho aqui 0,00046. E aqui, no termos da amônia, como a reação também é 1 para 1, então, para cada mol que eu formei aqui, eu tenho que ter consumido um mol equivalente aqui. Então, se eu formei 0,00046, eu tive que consumir aqui 0,00046. Então, no equilíbrio, eu vou ter essa diferença aqui, vou ter 0,01194. Então, agora tem todas as concentrações de todo mundo aqui no equilíbrio. Tendo a concentração de todo mundo no equilíbrio, só substituir na equação, né? Eu tenho que, para essa reação aqui, minha constante de equilíbrio é de 1,31 vezes 10 a menos 5. Né? Então, são essas informações. Eu vou jogar informações para vocês e a partir delas, você tem que ter informação no final lá. As concentrações de todo mundo no equilíbrio, conseguir chegar nas concentrações de todo mundo no equilíbrio para calcular a constante de equilíbrio. Ou eu posso te dar a constante de equilíbrio e pedir para você calcular a concentração de alguém. Também pode ser. Né? Eu não sei a concentração de alguém ali, mas eu sei a constante de equilíbrio. Sei a concentração de um, não sei a concentração dos outros, mas eu sei a constante de equilíbrio. Com isso, eu posso substituir na minha equação aqui o que eu sei e o que eu não sei, e substituir por x, né, o que eu não souber, e com isso eu consigo calcular isso que eu não sei, essa minha concentração que eu não sei. Acho que vai ter mais um exercício disso mais na frente, que vai aprofundar um pouco mais e vai ser mais fácil de ver. Né? Deixa eu ver aqui. Calcular a constante de equilíbrio. Bom, esse aqui eu não vou resolver, não deixar para vocês resolverem para treinarem, mas esse aqui é direto também. Tá? A constante de equilíbrio tem aqui as pressões parciais de início da concentração de um gás e a pressão parcial no final, e com isso, e a equação química aqui balanceada, você consegue saber a pressão parcial de todo mundo no final, e com isso calcular a constante de equilíbrio. Ou vocês querem que eu resolva? Mas acho que dá para vocês resolverem isso aqui. A gente adianta um pouquinho a matéria. Bom. Isso tudo que nós estamos falando para a gente trabalhar depois que eu alcancei o meu equilíbrio. Né? Então, eu tenho um salto inicial lá e eu consegui alcançar o equilíbrio. Mas, muitas vezes, a gente está num sistema que a gente ainda não sabe se ele alcançou o equilíbrio ou não. E se não está no equilíbrio, a gente quer saber se, para alcançar o equilíbrio, em que sentido minha reação vai acontecer. Se eu vou consumir o que está lá representado como reagente para formar meu produto, ou se eu vou consumir o que está lá representado como produto para formar meu reagente. Ou seja, se minha reação, para alcançar o equilíbrio, ela vai ter que prosseguir no sentido direto ou no sentido inverso. Tá? Quem está fora da velocidade ali, quem tem velocidade maior. Né? Para isso, a gente usa o que a gente chama de quociente da reação. O quociente da reação nada mais é que a mesma expressão da constante de equilíbrio, só que ela é válida para qualquer situação que esteja fora do equilíbrio ou não. Tá? Então, o quociente de uma reação qualquer vai ser lá a concentração dos reagentes elevados, dos produtos elevados em índices estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes elevados respectivos índices estequiométricos. E fazendo essa continha para a situação qualquer, e comparando o valor que eu encontro com a constante de equilíbrio, eu consigo saber se minha reação está no equilíbrio ou não. Se quando eu fizer essa continha, meu quociente for igual ao meu constante de equilíbrio, quer dizer que eu já alcancei o equilíbrio. Tá? Quociente é igual a constante, isso aqui é a mesma fórmulazinha básica. Então, se o meu quociente é igual a constante, quer dizer que eu já alcancei o equilíbrio. Tá? Então, a minha reação ali não vai deslocar para lugar nenhum. Minhas concentrações nem de reagente, nem de produto
vão ser alteradas. Tá? Nenhuma dessas minhas concentrações irão ser alteradas. Agora, o que acontece? Meu quociente, ele é maior do que a minha constante de equilíbrio. Se meu quociente é maior do que minha constante, o que quer dizer? Quer dizer que nas condições que eu estou trabalhando, quando eu faço essa conta aqui, o meu numerador ele é maior do que deveria para ser igual à minha constante. E meu denominador é menor do que deveria para ser minha constante. Tá? Ou seja, se meu Q é maior do que minha constante, eu tenho muito produto, tá? E pouco reagente. Então, se eu tenho essa situação, o que vai acontecer para minha reação alcançar o equilíbrio? Vai consumir meu produto, ou seja, as concentrações dos meus produtos até alcançar o equilíbrio vai diminuir, vão diminuir, né? As concentrações vão diminuir, né? E as concentrações dos meus reagentes vão aumentar. Até quando? Até alcançar o equilíbrio. Lembra que quando eu estou fora do equilíbrio, esse quociente ele é instantâneo, é para aquele momento específico. Com o tempo, se eu não estou no equilíbrio, minhas concentrações vão variar. Então, se eu medir essa quociente alguns minutos depois, já vai ser um valor diferente. Eu comparo de novo se já alcançou o equilíbrio ou não. Até uma hora que eu vou alcançar o equilíbrio. Aí vai estabilizar. E ao contrário acontece se meu quociente for menor do que minha constante. Se meu quociente for menor do que minha constante, quer dizer que o meu numerador é menor do que deveria e meu denominador é maior do que deveria. Ou seja, eu tenho pouco produto e muito reagente. Como que eu vou alcançar o equilíbrio? Consumindo esse meu reagente, diminuindo as concentrações deles, tá? E formando o meu produto, tá? Aumentando as concentrações deles. Ou seja, minha reação não está no equilíbrio e eu vou consumindo o reagente e formando o produto, até uma hora que meu quociente alcance a constante, alcance o equilíbrio, aí as concentrações não vão variar mais. Vamos pegar esse aqui como exemplo. Se eu tenho um recipiente fechado, tá? A temperatura de 472 graus Celsius lá, contendo hidrogênio, nitrogênio e amônia, nessas pressões parciais ali de 122, 61 e 122 atmosferas, respectivamente. Tá? Primeiro, essa reação está no equilíbrio? E se não está no equilíbrio, em que sentido ela vai ocorrer? Né? A reação vai seguir para alcançar o equilíbrio. Eu vou aumentar ou diminuir minha concentração de amônia, por exemplo. Tá? Pensando aqui em termos de amônia, eu vou aumentar minha concentração de amônia ou vou diminuir minha concentração de amônia? Bom, então primeiro a gente vai escrever a reação, tá? Balanceada, e ver qual é o quociente da reação nessa situação. Então, se eu escrevi aqui, estou pensando na reação nesse sentido, síntese da amônia. Meu quociente vai ser pressão da amônia ao quadrado, dividido por pressão de hidrogênio ao cubo, dividido vezes a pressão de nitrogênio. Substituindo esses valores aqui, das pressões parciais, eu chego que meu quociente está de 1,34 vezes 10 a menos 4. Ou seja, meu quociente da reação é maior do que a minha constante de equilíbrio para essa reação a essa temperatura. Então, se meu quociente é maior do que minha constante, quer dizer que eu tenho muito produto e pouco reagente. Então, minha reação não está no equilíbrio, não é igual, então minha reação não está no equilíbrio. Né? E para alcançar o equilíbrio, o que vai acontecer? Eu vou consumir produto, consumir amônia e produzir reagente, produzir nitrogênio e hidrogênio. Então, minha pressão parcial de amônia vai diminuir durante essa reação. Tá? Até, nesse recipiente fechado, até uma hora que, à medida que eu vou diminuindo, aqui aumentando minhas pressões parciais de nitrogênio e hidrogênio, vai chegar uma hora que meu quociente vai ser igual a constante. Quando eu chegar nisso, a reação vai se estabilizar. Não vai, as minhas concentrações permanecerão constantes. Tranquilo, gente? Tranquilo. Aqui também é só aplicação de fórmula também. Vocês querem que eu resolva isso ou vocês querem resolver e a gente tira dúvida na próxima aula?
Vocês acham que vale resolver mais um? Acho que vale resolver esse sim. Resolver? Então tá bom. Vamos pensar esse outro. Esse aqui é até bom porque tá com uma coisa diferente aqui. Né? Aqui tá falando o seguinte: determine como a reação a seguir vai progredir. Tá? Sabendo que a 448 graus Celsius, tá, nessa temperatura reacional, minha constante de equilíbrio em termos de pressão para essa reação é de 51. Tá? E as quantidades iniciais colocadas no recipiente de 2 litros foram 0,2 mol de HI, 0,01 mol de H2 e 0,03 mol de I2. Então, aquela reação que a gente que eu usei lá de exemplo, tá? H2 mais I2 formando lá 2HI. Tá? Então, eu quero saber se nessas condições eu estou no equilíbrio e se eu não estou no equilíbrio, quem que vai formar? Se eu vou formar H2 e 2 ou se eu vou formar mais HI. Então, exatamente aquele mesmo do exemplo que eu tinha. Vou até colocar de novo aqui, só para ficar mais visível aqui. Então, peguei lá um recipiente, né, coloquei dessa vez lá H2, I2 e HI. Tá? Com aquelas quantidades. Então, tem um recipiente aqui de 2 litros. Tá? E dentro desse recipiente, eu coloquei 0,02 mol de HI, 0,01 de hidrogênio e 0,03 de iodo. 0,01 e 0,03 mol de iodo. Eu coloquei isso ali dentro. Tá? E sei, então, que eu tenho a minha reação química. Só ver se colocou qual lado que eu coloquei isso. H2 mais I2, que gasoso, em equilíbrio, formando 2HI, também gasoso. Então, minha expressão para isso aqui, né? Bom, aqui a gente tem que ver uma coisa. Foi-me dado que para essa minha reação, meu Kp é igual a 51. Se é o Kp, eu estou falando em termos de pressão. Tá? O Kp aqui é 0,51. Então, se em termos de pressão, eu tenho aqui o quê? Pressão de HI ao quadrado, tá? Dividido pela pressão de H2 vezes a pressão de I2. Então, eu tenho que dar um jeito de saber as pressões aqui. Tá? Como é que eu vou saber isso? Bom, eu tenho o número de mols, tenho o volume, tenho a constante dos gases, eu consigo calcular a pressão de todo mundo aqui. PV igual a nRT. PV igual a nRT. Então, a pressão de cada um ali é só eu pegar o número de mols que eu tenho de cada um, multiplicar por R, pegar a temperatura que foi dada lá também, só passar para Kelvin, e dividir isso aqui pelo volume de 2 litros. E vou fazer isso para cada um. Faço isso para o hidrogênio e para o HI. Tá? Direto. Tá? Faço para o hidrogênio, depois multiplico por 2, tenho do HI, e multiplico por 3, tenho do iodo. Posso fazer dessa forma. Tá certíssimo, problema nenhum. Tá? Aí, a partir disso, sabendo a pressão parcial de todo mundo, eu calculo lá o meu QP. Tá? Aí calculo lá meu QP e vejo se esse meu QP está maior ou menor do que 51. Isso é uma das formas de fazer. A segunda forma de fazer é fazer o contrário, transformar esse meu KP em KC. Tá? Transformar isso aqui no KC. E depois trabalhar tudo depois embaixo aqui em termos de KC. Tá? Qual que é melhor? Tanto faz. Aqui, na verdade, tem uma coisa que vai simplificar.
Né? Eu transformaria isso aqui em Kc, nesse caso aqui. Por que eu transformaria em Kc? Porque, lembrando a formulazinha lá, que meu Kp é igual a Kc vezes RT sobre elevado a delta N, então tem lá que o meu Kp é igual a Kc RT elevado a delta N. Ou se eu quiser escrever o contrário, eu tenho que o meu Kc é igual a Kp vezes RT elevado a menos delta N. Mas não importa nenhum dos dois, qualquer dos dois casos, porque nessa minha reação aqui, meu delta N, a gente viu antes, meu delta N é igual a zero. Então isso aqui vai me falar aqui meu Kp, vou colocar nos dois aqui, né, levando os dois a zero, quer dizer que meu Kp é igual ao meu Kc, que é igual a 51. Então não preciso fazer conta de transformar pressão nem nada. Eu sei que o Kc é igual a Kp. Tá? É o mais fácil de fazer aqui. Então vamos fazer direto como Kc. Então se eu trabalhar como Kc, eu preciso saber se eu quero calcular então agora o QC, para essa minha reação, vai ser a concentração de iodo ao quadrado, dividido pela concentração de H2, vezes a concentração de I2. Agora, eu só substituir essa concentração. A concentração vai ser o quê? Número de mols dividido pelo volume. Tá? Então, eu tenho aqui de HI, eu tenho concentração de 0,01 mol por litro ao quadrado, dividido pela concentração de H2, 0,005, vezes a concentração de I2, 0,015. Fazendo essa continha, eu tenho um valor de 1,33. Ou seja, nessa situação aqui, o meu QC é muito menor do que o meu KC. Então, como o meu QC é menor do que o meu KC, quer dizer o quê? Que eu tenho pouco produto e muito reagente. Então, para alcançar o equilíbrio, o que vai acontecer? Eu vou consumir hidrogênio e iodo e formar aqui HI. Isso vai acontecendo até que eu alcance o meu equilíbrio. Tranquilo, gente? Dúvida? Não? Outro cálculo que a gente faz com frequência usando equilíbrio, que eu até falei que a gente podia fazer lá atrás, que tinha algum exemplo na frente, é, na verdade, não calcular a constante de equilíbrio, mas calcular a concentração que eu tenho de alguém no equilíbrio. Sabendo, claro, qual que é a minha constante. A ideia é parecida com o que a gente fez antes. Então, se eu tenho uma reação qualquer e quero saber qual a concentração que eu vou ter dos meus reagentes produtos no equilíbrio, eu vou fazer aquela mesma tabelinha que a gente trabalhou antes. Né? Eu vou ter que, quando eu alcançar... Essa aqui, por exemplo, deu direto no equilíbrio, né? Bom, essa aqui é muito simples, depois eu vou fazer um outro mais elaborado. Aqui eu estou falando que eu quero saber qual a concentração que eu vou ter de amônia no equilíbrio, sabendo que no equilíbrio
eu já tenho essas pressões, né? Sabendo que no equilíbrio eu tenho essas pressões parciais de nitrogênio e hidrogênio. Tá? E sei lá qual que é a minha constante de equilíbrio para essa reação. Nesse caso aqui, vou colocar que ela foi dada de 1,45 vezes menos 5. Como eu sei qual que é a expressão para a constante de equilíbrio, pressão de amônio ao quadrado, dividir pressão de hidrogênio ao cubo, pressão de nitrogênio, sei quanto que é isso aqui, sei esses dois no equilíbrio, tá? Só substituir aqui na minha equação. Então, vai dar x2 aqui, tá? Que é o que eu não sei, então pressão de amônia desconhecida elevada ao quadrado, dividir pelas pressões que eu conheço aqui, só substituir e calcular lá qual que é a minha concentração no equilíbrio. Vamos fazer um exemplo mais... Eu queria um exemplo desse aqui. Tá? Vamos pensar essa minha reação aqui, tá? Onde eu não tenho qual que é a minha concentração no equilíbrio. Tá? Na verdade, eu não tenho concentração de ninguém no equilíbrio. Tá? Não sei quanto que eu tenho de ninguém no equilíbrio. Eu sei que eu coloquei no meu balão lá, inicialmente, 59,2 atm de H2, 118,4 atm de I2, tá? E não tinha nada de I2 de HI nesse início. Eu coloquei só H2 e I2. Coloquei nas condições reacionais e deixei alcançar o equilíbrio. E quero saber qual vai ser a pressão de todo mundo no equilíbrio. Tá? Não tem de ninguém. Só sei inicial de 2, sei de ninguém e sei, é claro, a constante de equilíbrio para essa reação. Tem que ser dada. Tá? Aqui a constante de equilíbrio para essa reação, aqui 51 que a gente já viu. Então, como que a gente vai calcular isso aqui? Usando essa tabelinha, como eu disse de início, variação e equilíbrio ao final aqui. Então, eu sei que no início eu tenho só hidrogênio e iodo aqui, tá? E zero de HI. Não sei quanto que vai chegar no equilíbrio, mas eu sei que como essa reação aqui é 1 para 2, quando eu alcançar o equilíbrio, eu vou produzir 2x de HI. Não sei quanto que é. X. Vou consumir 2x de HI. Tá? Então, no final, eu vou ter no equilíbrio 2x. Aqui a animação passou de ordem contrária aqui. Né? Então, o que eu sei aqui? Eu não sei quanto que eu tenho no equilíbrio, né? Mas eu sei que para essa reação que acontecer, eu vou consumir... Vou ficar mais fácil colocando tudo aqui, que a animação está ruim. Eu sei que eu vou consumir X de hidrogênio. Não sei quanto vai ser consumido. Eu sei que eu vou consumir X. Tá? E para cada X de hidrogênio que eu consumir, a reação para 1, eu vou consumir aqui, então, também X de iodo. Né? E para cada X que eu consumir de hidrogênio e cada X que eu consumir de iodo, eu vou produzir aqui, então, aquele meu 2x mais 2x aqui. Então, no equilíbrio, quanto que eu vou ter? Eu vou ter aqui 2x de HI, 118 menos 0,4 menos x de I2, 59,2 menos x de H2. Agora, eu substituo tudo isso aqui na minha equação. Sim, vai ser chatinho, equação de segundo grau, Bhaskara, tá? Não tem outro jeito de resolver isso aqui. Tá? Então, agora que eu tenho aqui o meu x, multiplico aqui, depois multiplico por 51, tiro raiz quadrada, tá? Tem que fazer, trabalhar com Bhaskara nesse caso. Se eu faço essa continha aqui, eu vou ter duas respostas possíveis. Tá? 138 e 55. Qual dessas respostas é a verdadeira? E por quê? Só uma delas é válida. Nem ideia, gente. Bom, a resposta correta é a 55. Por quê? 138 é um número inválido aqui. Porque se meu x é 138, eu teria que, de 59,2 atm de hidrogênio, eu teria que subtrair 138. Eu chegaria no equilíbrio com uma pressão negativa. Não tem sentido isso. Tá? Não tem sentido nenhum isso. A mesma coisa valeria até para o iodo aqui.
Tá? Eu teria que subtrair um número maior do que eu tenho de iodo. Não, não é válido, não é possível. Então, dessas duas respostas, a única que é válida, tem sentido físico aqui, né, é o 55. Né? Então, minha resposta para esse caso aqui, que nas condições de equilíbrio, eu vou ter, então, 59,2 menos 55, vou ter 4,2. Né? Então, quando eu alcançar o equilíbrio, minhas pressões vão ser 4,2 atm de hidrogênio, 118 menos 55 vai dar 63,4. 63,4, acho que é isso mesmo. 63,4 atm de iodo. E aqui, 110 atm de HI. Tranquilo, gente? Então, às vezes vai acontecer, principalmente quando você tem uma situação aqui que você vai ter que resolver por Bhaskara, você vai chegar a dois resultados. Tá? Às vezes um deles é negativo, aí também não tem sentido nenhum, negativo a gente também ignora. Às vezes você vai ter dois que são positivos, mas quando isso acontece, você vai ter um que tem sentido físico ou químico, aqui nesse caso, ou não. Tá? Então você tem que ver se daqueles resultados qual que tem sentido na hora que você pensa a sua reação química especificamente. A gente vai ver depois, nas aulas de ácidos básicos, que já estão gravadas lá, né? Acho que a Camila, que é a aula gravada é da Camila, eu acho que ela resolveu um exercício que às vezes você consegue simplificar isso aqui também, tá? Em algumas situações, dependendo o valor da sua constante de equilíbrio, nesse caso aqui não, mas dependendo do valor da minha constante de equilíbrio, eu já consigo saber que esse x pode ser muito pequeno ou muito grande. Se aqui, se a minha constante de equilíbrio aqui fosse, sei lá, alguma coisa na ordem de, sei lá, de vezes 10 a menos 6, tá? Pensa num valor bem pequeno aqui. Tá? Quando esse meu valor da constante de equilíbrio é muito pequeno, às vezes eu consigo simplificar. Tá? Porque eu vou subtrair x aqui, formar 2x, mas como minha constante é muito pequena, quer dizer que pouco do meu reagente vai formar produto. Então, eu posso considerar que esse meu x aqui é muito pequeno. Tá? Se esse meu x for muito pequeno, eu posso aproximar esse aqui, 59 menos x, para 59. E 118 menos x para 118. Tá? E aí, na hora que eu simplificar isso aqui, jogo na minha fórmula aqui, vai ficar mais fácil fazer a conta. Mas depois eu tenho que ver se esse valor é verdadeiro, tá? Depois que se esses casos que eu acho que dá para simplificar, quando o meu constante é muito pequeno, eu acho que dá para simplificar, tem que ter certeza se dá depois. Tá? Aí depois, como é que eu faço isso? Eu comparo o valor que eu cheguei, de x que eu cheguei, e vejo se ele é realmente desprezível comparado com o valor inicial que eu tinha. Normalmente, se for menor do que 5%, né, do valor original, a gente considera que é desprezível. Tá? Então, na hora que você fizer a conta aqui, se isso aqui desse meu x, se essa constante, usando essa constante louca aqui, se meu x aqui desse essa, 1 atm, né, eu posso mostrar que 1 atm é desprezível comparado com 59,2 atm. Né? Agora, se desse 10 atm, aí 10 atm já não é desprezível comparado com 59, então eu já não posso fazer isso. Aí, se eu não puder fazer isso, eu tenho que voltar e refazer a conta toda sem desprezar o x, igual que a gente fez aqui. Tá? Então, às vezes, é para vocês fazerem essas aproximações também. Se minha constante for muito pequena, às vezes eu consigo fazer isso, porque meu x aqui pode ser pequeno comparado com as, as concentrações ou as pressões iniciais que eu estou trabalhando. Bom, e para terminar essa parte de equilíbrio químico simples, nós vamos ver o famoso princípio de Le Chatelier, né? Que vocês até viram, tem uma prática que vocês fizeram, provavelmente, tem essa parte de equilíbrio químico, que é exatamente aquela que eu falei do cobalto lá, né, que muda de cor, que vocês viram qualitativamente. Então, a gente vai ver aqui por que isso vai afetar no equilíbrio, como que esses fatores vão afetar esse equilíbrio. O que são esses fatores? Adição ou remoção de reagentes ou produtos, variação da pressão do sistema, variação da temperatura
e a presença de catalisador. Como que esses 4 fatores podem afetar o meu equilíbrio, né? Primeiro lá, variação da concentração dos meus reagentes ou produtos, que é a remoção ou adição de alguns dos meus reagentes ou produtos. Então, imagina que eu tenho que pensar que eu cheguei numa situação onde meu sistema já alcançou o equilíbrio. Então, meu sistema já está no equilíbrio. E eu quero ver o que eu adicionar ou retirar coisas desse meu sistema vai fazer com esse meu equilíbrio, né? Vai tirar ele realmente do equilíbrio, né? E o que isso vai fazer? O que eu preciso dizer de Chatelier é isso. Falar que se eu tenho um sistema em equilíbrio, se eu faço qualquer perturbação a esse sistema, tá, que tire ele do equilíbrio, meu sistema vai se... minhas concentrações ali, ou pressões dos meus reagentes ou produtos ali vão variar, né, até atingir um novo estado de equilíbrio. Não é o mesmo equilíbrio, as concentrações vão ser diferentes no novo estado, tá, mas eu vou chegar a um novo estado de equilíbrio. E o que a gente quer ver é o que, como, para que sentido minhas concentrações vão variar para alcançar esse novo estado de equilíbrio. Então, quando eu adiciono lá um reagente no meu equilíbrio qualquer, que eu seja trabalhar, tá? Vamos pegar aqui como exemplo novamente, esse aqui, que a gente já está trabalhando com ele há bastante tempo, do H2 e 2 formando 2HI. Né? Então, primeiro caso, eu adiciono um reagente ao meu equilíbrio. Então, ou seja, meu sistema já está no equilíbrio inicialmente. Tá? Está no equilíbrio. E eu vou lá e coloco o reagente. O que eu fiz quando eu coloquei um reagente? Eu aumentei aqui a minha concentração de um reagente. Então, vamos supor que nesse caso aqui eu coloque mais H2 na minha reação, no meu balão aqui. Tá? O que eu fiz? Eu coloquei mais hidrogênio aqui, eu coloquei mais denominador na minha, na minha quociente do equilíbrio, né? Expressão do quociente do equilíbrio. Ou seja, estava no equilíbrio, o meu quociente era igual à minha constante, mas agora eu coloquei mais reagente. Ou seja, aumentei meu denominador. Agora, meu quociente ficou menor do que minha constante. Era igual a constante, coloquei, estou dividindo agora por um número maior, então agora ficou menor do que minha constante. Então, se ficou menor que minha constante, para alcançar o equilíbrio, para esse meu quociente voltar a ser minha constante, a crescer, o que vai acontecer? Eu vou ter que consumir meu hidrogênio, e meu iodo automaticamente, não vou consumir, coloquei só hidrogênio, mas não vou consumir só hidrogênio, vou consumir o iodo junto, porque a reação envolve os dois. Então, eu vou consumir meu hidrogênio e meu iodo e formar meu HI. Ou seja, se eu colocar hidrogênio a mais nesse balão aqui, o que vai acontecer com minha pressão parcial de HI? Vai aumentar. Porque eu coloquei hidrogênio, vou deslocar o equilíbrio para cá, vou aumentar minha pressão parcial de HI. E com a pressão de iodo? Minha pressão de iodo vai diminuir. Eu coloquei H2, como esse H2 vai consumir esse meu hidrogênio, meu iodo também, então minha pressão de iodo vai diminuir. Então, se eu colocar H2, tá? Coloquei H2, eu vou diminuir I2 e aumentar HI. Vou deslocar meu equilíbrio nesse sentido. Tá? O oposto se eu colocar um reagente. Se eu colocar um reagente que eu estou colocando aqui no meu numerador aqui. Então, se eu colocar HI, vai acontecer exatamente o contrário. Se eu colocar HI, para isso aqui voltar, o meu quociente vai ficar acima da minha constante. Para isso voltar para o valor de constante, eu vou consumir HI e aumentar H2 e E2. Então, se eu colocar HI nesse meu balão aqui, minhas pressões, tanto de H2 quanto de I2, vão aumentar, né? Porque eu vou consumir HI e formar H2 e 2. Se minha pressão total final de HI vai ser maior ou menor, vai depender quanto eu coloquei e quanto que isso vai ser consumido. Mas provavelmente vai ser maior, porque eu coloquei ele ali, vai ser maior do que ele estava antes, mas eu também vou aumentar de H2 e 2 até chegar a meu equilíbrio, nova situação de equilíbrio. E o oposto vai acontecer se eu remover reagente ao produto. Tá? Então, se eu quero favorecer essa reação direta, eu posso tirando o HI. Então, se eu reduzir HI, tá? Eu estou reduzindo o meu numerador para... Então, seja, meu quociente vai ficar menor do que minha constante. Para alcançar a constante, eu vou consumir meu produto, vou consumir H2, vou consumir reagente, vou consumir H2 e 2, tá? Para compensar esse HI que eu tirei.
Então, de HI, eu vou consumir H2 e 2 para voltar a uma nova situação de equilíbrio, tá? Produzindo HI até alcançar uma nova situação de equilíbrio. E se eu tirar reagente, o contrário. Então, ou seja, se eu coloco reagente, eu desloco minha reação no sentido a formar produto. Se eu coloco produto, eu desloco no sentido a formar reagente. Se eu tiro produto, eu desloco no sentido a formar produto. Se eu tiro reagente, eu desloco no sentido a formar reagente. Isso, concentração. Pressão. Bom, pressão, ela só vai ser importante se eu estiver trabalhando em um equilíbrio que envolve gases. Tá? Então, estou trabalhando em equilíbrio gasoso, considerando o sistema gasoso. O efeito da pressão, de qualquer forma, vai depender como que eu altero essa pressão. Tá? Eu posso alterar a pressão, imagina que eu tenho um sistema fechado aqui, eu posso alterar essa pressão de diferentes formas. Tá? Vamos pensar aqui novamente nesse sistema nosso do H2 e 2 aqui. Uma forma que eu tenho de aumentar, de alterar a pressão aqui, né, é colocando algum dos meus reagentes aqui. Se eu colocar algum dos meus reagentes, eu trabalho com termos de concentração, pressão parcial, igual que a gente já trabalhou lá, que é o colocar ou tirar um reagente. Então, não é esse caso. Vamos pensar as outras duas formas de aumentar a pressão do meu sistema aqui. Uma delas é colocar um gás inerte aqui dentro. Se eu tenho isso aqui, sistema fechado, vou ter nada pressão aqui dentro. Se eu pegar e colocar aqui dentro, por exemplo, nitrogênio, né, minha pressão vai aumentar. Mas se eu aumentar minha pressão colocando um gás que não participa da minha reação, nada acontece com o meu equilíbrio. Se já estava no equilíbrio, continua no equilíbrio, nada mais acontece. A segunda forma de eu alterar a pressão no meu sistema é alterando o meu volume. Né? Então, vamos pensar, em vez desse balão aqui, vamos pensar que eu tenho essa minha reação. Em um sistema aqui. Ficou legal. Eu tenho o sistema fechado aqui, né? E eu tenho esse meu H2, E2 e HI dentro desse sistema. Né? Aqui, com determinada quantidade aqui. Eu posso alterar a pressão do sistema alterando o volume. Então, imagina que isso aqui é um pistão. Eu posso subir aqui ou descer esse pistão. Vamos supor que eu aumento a pressão diminuindo o meu volume, descendo o meu pistão. O que vai acontecer com o meu equilíbrio? Vai depender da minha reação. Tá? Eu vou ter que saber a minha reação especificamente. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Eu preciso saber a minha reação especificamente. Nessa minha reação aqui, nada vai acontecer. Se minha reação for aquela outra que a gente estava trabalhando, de hidrogênio e nitrogênio formando amônia, algo vai acontecer. Vou explicar por que cada caso aqui. H2, N2, NH3. Então, nesse caso aqui, eu tenho essa nossa reação tradicional, que é H2 mais E2, formando 2HI. E nesse segundo caso aqui, eu tenho a reação de 3H2 mais N2, formando 2NH3. Tudo em fase gasosa, tá? O que acontece na pressão quando aumenta a pressão reduzindo o volume? O equilíbrio vai ser afetado ali de forma a minimizar a minha pressão. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer com que minha reação aconteça de forma a diminuir o número de moléculas que eu tenho em fase gasosa. Nesse caso aqui, do H2 e 2,
formando 2HI, eu tenho o mesmo número de moléculas em fase gasosa nos dois lados. Se eu tenho o mesmo número de moléculas em fase gasosa nos dois lados, aumentar ou diminuir a pressão desse sistema, né, subir ou descer a pressão, não vai influenciar em nada a minha reação. Mas, nessa segunda reação aqui, eu tenho quantidades diferentes de moléculas gasosas dos dois lados da minha reação. Do lado de cá eu tenho 4 moléculas gasosas, do lado de cá eu tenho 2 moléculas gasosas. Então, se eu aumentar a pressão, se eu diminuir o volume aqui, aumentando a pressão nesse meu sistema, o que vai acontecer é que eu vou deslocar meu sistema de forma a minimizar o número de moléculas gasosas que eu tenho. Então, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 2. Se eu aumentar a pressão, eu vou deslocar meu equilíbrio no sentido a consumir hidrogênio e hidrogênio, ou seja, minhas pressões de hidrogênio e nitrogênio vão diminuir e a minha pressão de amônia vai aumentar. Né? Eu vou aumentar a quantidade de amônia que eu tenho. Então, se eu tenho um sistema que tem diferença de moléculas gasosas dos dois lados da minha reação, o aumento da pressão vai favorecer o sentido que diminui o número de moléculas gasosas. O inverso se eu pegar e diminuir a pressão. Se eu diminuir a pressão, vai favorecer o lado que tem mais moléculas gasosas. Então, se eu diminuir a pressão nesse segundo caso, aqui se eu aumentar a pressão, aqui para cá, se eu diminuir a pressão do meu sistema. Então, pressão, se for colocando gás inerte, não influencia. Se for um gás que é meu reagente ou produto, eu levo lá aquela que a gente trabalhou antes em termos de concentrações lá do princípio de elasticidade anterior. Agora, se for aumentando ou diminuindo o volume do meu sistema, aí eu tenho que olhar se eu tenho diferenças de moléculas gasosas, número de moléculas gasosas dos dois lados da minha equação. Se for igual, não altera o equilíbrio. Se for diferente, aumento da pressão favorece a redução desse número de moléculas, então vai favorecer o lado que tem menos moléculas na minha reação. E se for diminuir a pressão, vai favorecer o lado que tem mais moléculas gasosas na minha reação. Isso que eu acabei de falar. O terceiro caso é a temperatura. A temperatura, nós vimos que a temperatura sempre aumenta a velocidade de uma reação química. Sempre aumenta a velocidade de uma reação química. Agora, quando eu estou tratando do equilíbrio, a influência da temperatura ela vai ser diferente para a minha reação direta e para a minha reação inversa. Tá? Cada lado da minha reação vai ter uma influência diferente, vai sofrer uma influência diferente de temperatura. Isso basicamente vai depender daquela minha energia de ativação. Tá? Lembrando que a energia de ativação ela vai ser diferente para minha reação direta e para minha reação inversa. Tá? Se eu tenho aqui um equilíbrio desse H2 e 2, tá? Se eu coloco aqui... Bom, eu não sei. Deixa eu pegar o exemplo da Mônica, acho que eu vou botar aqui. Isso. Fica mais fácil, porque do H2 e 2 eu não sei, é verdade. Tá? Então, vamos ver, essa reação da amônia, eu tenho aqui H2 mais I2, mais N2. Tá? Isso aqui vai ter uma energia de ativação. Tá? Aqui. E vai formar aqui uma 2NH3. Tá? A gente lembra que a gente viu que a temperatura vai ter, a influência da temperatura vai ter a ver com esse valor dessa energia de ativação. Apesar da minha reação aqui ser reversível, minha energia de ativação é diferente para cada um. A energia de ativação é considerada a partir do meu reagente até o máximo aqui, o topo aqui do meu caminho da reação aqui, do meu complexo ativado aqui. Se eu estiver considerando a reação direta, minha energia de ativação vai ser isso aqui. Agora, se eu estiver considerando minha reação inversa, minha energia de ativação vai ser daqui até aqui em cima. Tá? Minha energia de ativação, se eu estiver considerando o lado contrário, é diferente. Né? Isso faz com que
a influência da temperatura seja diferente. Quando aumenta a temperatura, vai aumentar a velocidade das duas reações, mas não vai aumentar a velocidade das duas reações na mesma proporção. Tá? Vai favorecer o quê? Vai aumentar a velocidade daquela que eu preciso, vai aumentar mais a velocidade daquela que vai influenciar mais aquela que eu tenho maior energia de ativação. No final das contas, o que vai acontecer? Eu tenho que jogar vou ter que saber a diferença que eu tenho entre essas energias de ativação. Essa diferença de energia de ativação que eu tenho entre essas duas vai ser o quê? Vai ser a variação de entalpia dessa reação aqui. Então, a minha variação, a diferença das minhas energias de ativação vai ser essa variação de entalpia. Então, o que eu preciso saber se minha reação vai deslocar para um lado ou para o outro é essa diferença de entalpia. Né? Como que isso vai funcionar? Se eu aquecer meu sistema, eu vou favorecer minha reação no sentido exotérmico da minha reação. Então, eu vou ter minha reação qualquer lado, vai ter um sentido exotérmico ou exotérmico. Lembrando, se eu tiver escrito para um lado, vai ser exotérmico, no sentido contrário, ela vai ser endotérmica. Então, nesse caso aqui da amônia que eu estava trabalhando aqui, que tem um exemplo aqui, se eu estou falando que nesse sentido aqui, ela é um processo exotérmico. Tá? Então, o aumento da temperatura vai favorecer o sentido endotérmico. Eu falei o contrário, né? Falei exotérmico. O aumento da temperatura vai favorecer o sentido endotérmico da minha reação. Vai favorecer mais o sentido endotérmico da minha reação. Então, sempre que eu aquecer o meu sistema, eu vou deslocar no sentido endotérmico. Então, essa reação aqui, se eu aquecer ela, eu vou deslocar no sentido a formar nitrogênio e hidrogênio e consumir amônio. E resfriar, eu favoreço o sentido exotérmico da minha reação. Quando eu resfrio, eu vou deslocar meu sentido, minha reação, nesse sentido aqui, tá? No sentido exotérmico. Eu posso pensar, às vezes facilita pensar meu calor aqui como se fosse um reagente ao produto, tá? Então, se eu pensar nessa minha reação da amônia aqui, meu calor como se fosse um reagente ao produto, como isso é uma reação exotérmica, quer dizer que eu tenho isso aqui, essa minha reação aqui produzindo mais calor. Produzindo calor aqui. Então, aumentar a temperatura seria o quê? Colocar calor. Então, é como se estivesse colocando produto aqui. Se eu estou colocando produto, eu vou deslocar no sentido a formar reagente. Vou deslocar no sentido inverso. Se eu resfriar, é como se eu estivesse aqui tirando calor. Então, estou tirando um produto, eu vou deslocar no sentido a formar meu produto. Mas, então, a ideia é, se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer o sentido endotérmico da minha reação. E, por fim, nós temos a adição ou não de catalisador. A gente viu que a adição de catalisador ela vai reduzir a energia de ativação, criar aquele caminho alternativo, outro mecanismo de reação, etc, etc, mas ele vai reduzir, no final das contas, isso equivale a diminuir a energia de ativação. O meu catalisador funciona para os dois lados. Como a gente acabou de ver que a energia de ativação é diferente para cada um, mas a altura do pico é o mesmo para os dois. Tá? Então, a presença de catalisador vai diminuir a energia de ativação para as minhas duas reações, tanto direta quanto para a minha reação inversa. No final das contas, a adição de um catalisador não altera a posição de um equilíbrio. Se eu já tenho uma reação lá, ela já está no equilíbrio, eu colocar catalisador ali dentro não vai alterar o meu equilíbrio. Tá? Não vai alterar as concentrações que eu tenho dos meus reagentes produtos ali. Mas, mesmo assim, às vezes é interessante usar catalisador quando eu estou trabalhando em reações que envolvem equilíbrio. Tá? Porque vai fazer com que eu alcance o equilíbrio mais rapidamente. Lembra que eu falei que o tempo que eu demoro para alcançar o equilíbrio, se eu estou fora do equilíbrio, o tempo que eu demoro para alcançar o equilíbrio pode ser muito rápido, pode ser lento? O catalisador vai influenciar nisso. Tá? Vai fazer com que eu alcance o equilíbrio mais rapidamente. Não vai influenciar as concentrações quando eu alcançar o equilíbrio, mas vai fazer com que eu alcance o equilíbrio mais rapidamente. Então, em termos práticos, às vezes é interessante eu utilizar catalisador em reações em equilíbrio. Né? No caso da amônia aqui, tá? A gente usa normalmente ferro suportado em alguma coisa. Por que eu gosto de falar dessa síntese da amônia?
É porque essa síntese amônia, acho que eu não cheguei a contar essa história para você, não. Eu conto quase todas as turmas, mas acho que vocês não cheguei a contar, não. Essa aqui é provavelmente a reação mais importante da história da humanidade. Né? Reação química, se não a mais importante, uma das mais importantes possíveis da história da humanidade. Né? Por quê? Por que essa síntese da amônia é tão importante assim? Ela é tão importante que ela fez uma revolução quando ela foi. Conseguiram fazer ela de forma prática. Bom, por que isso é importante? Porque a gente precisa comer. Um dos principais nutrientes que a gente precisa é nitrogênio. Tá? Então, a gente, na alimentação nossa, um dos principais macronutrientes que a gente precisa é também de nitrogênio, porque faz parte da estrutura de proteínas, do próprio DNA. A gente precisa de bastante nitrogênio. E a gente tem muito nitrogênio na Terra. Tá? A atmosfera nossa, 78% nitrogênio. Só que esse nitrogênio é muito, muito, muito estável. A gente não consegue aproveitar esse nitrogênio. A gente tem que ter nitrogênio de uma forma mais, que chama uma forma biodisponível. Tá? E nitrogênio na atmosfera não é uma forma biodisponível. A gente precisa de nitrogênio que a gente absorve através das plantas e animais, tá? Que tem esse nitrogênio. Então a gente precisa através das plantas. Mas a planta precisa de nitrogênio também para crescer. De onde que ela vai tirar esse nitrogênio? Ela também não tira da atmosfera. Tá? Ela vai tirar do solo. Na verdade, existem alguns tipos de organismos, tá? Que são também super importantes, que são alguns tipos de bactérias, que conseguem tirar esse nitrogênio da atmosfera e transformar em nitrato. E a planta aproveita isso. Tá? Então, se a gente quer ter planta para nos alimentar, o crescimento da planta vai ser limitado pela quantidade de nitrogênio que a gente tem. De outros nutrientes, mas do nitrogênio que a gente tem. Então, para crescer planta, a gente precisa dar nitrogênio para ela. Só o nitrogênio das bactérias não é o suficiente para crescer a quantidade de planta que a gente precisa para alimentar 7 bilhões de pessoas. O que o pessoal fazia antigamente, pegava adubo. Tá? Adubo animal tem bastante nitrogênio. Existia até um comércio enorme de guano, que é adubo, tá? Fezes de aves marinhas, principalmente perto do Chile ali, e exportava muito disso para a Europa, tinha um comércio enorme, porque tinha algumas ilhas onde tinha uma quantidade muito grande dessas aves, durante muitos séculos que elas estão lá, você tem toneladas de fezes acumuladas, bastante nitrogênio, ou então explorar alguns minerais nitrogenados também usados como adubo. Era feito isso. Só que existe um limite para isso, tá? A quantidade de adubo produzido, o custo para fazer isso. A grande revolução que foi feita quando se fez o processo Haber, que chama, que é conseguir transformar esse nitrogênio da atmosfera em uma forma de nitrogênio que é mais biodisponível. Tá? Então, o Haber, quando criou isso aqui, tá? Ele desenvolveu um processo que isso aqui seja viável economicamente. Isso que já se fazia antes, tá? Reagir nitrogênio com hidrogênio produzir amônia, já era conseguir fazer, mas não era viável economicamente. O que o Haber fez, tá? Ele conseguiu desenvolver esse processo para produção de alimento. Então, a gente só tem 7 bilhões de pessoas hoje, porque é a partir dessa amônia que a gente consegue produzir fertilizantes artificiais. Tá? Vários aí. O Haber fez isso, salvou milhões de vidas, tá? Milhões de pessoas da fome, permite que a gente tenha hoje 7 bilhões de pessoas na Terra. Tá? Mas ele não fez isso porque era bonzinho só não, tá? Ele fez isso, sim, porque para a agricultura foi importante, tá? Mas ele fez isso também porque ele era um alemão quase nazista. Não era nazista ainda, porque ele era da Primeira Guerra Mundial, isso aqui ainda, porque isso também é usado para produzir bombas. Praticamente todos os explosivos que a gente tem, a grande parte dos explosivos que nós temos, também são compostos nitrogenados. TNT é trinitrotolueno. Tá? O nitro lá é porque eu tenho lá nitrogênio na minha molécula. Tá? TNT seria isso aqui.
Nitroglicerina, que é o outro. É isso aqui. Tá? Então, claro que também influenciava para alimentar o pessoal lá na Alemanha, mas ele também estava pensando nisso, que isso foi durante a Primeira Guerra Mundial, também funcionava muito bem para produzir os explosivos que a Alemanha precisava durante a guerra. Tá? Então, assim, ele não era gente boa de jeito nenhum, tá? O cara tinha umas loucuras muito grandes, ele é parcialmente responsável por câmara de gás também, o cara não, no final ele salvou mais gente do que matou, mas a ideia dele não era necessariamente uma pessoa boazinha para fazer isso, não. Embora eu devo admitir que 7 bilhões de pessoas na Terra hoje, então, não sei se é uma boa situação para a Terra, não, tá? Então, de repente, se a gente tivesse menos gente, podia ser melhor. Mas, deixando isso de lado, tá, o que é o processo dele? Eu falei isso falando tanto de coisa aqui, mas só para chegar no processo dele aqui. O que é esse processo todo dele? Ele, para criar esse processo de síntese de amônia, ele teve que explorar esses princípios de cinética e de equilíbrio químico. Porque ele sabe que essa reação que acontece, essa reação aqui, ela, apesar de ser exotérmica, tem uma energia de ativação grande, tá? A energia de ativação dela é muito grande, principalmente porque eu tenho que quebrar ligações triplas do nitrogênio aqui, por isso que ele é muito estável. Tá? Então, a energia de ativação para isso é grande. Então, a cinética dessa reação aqui também é muito lenta, muito lenta. Então, o que ele criou no processo dele lá? Tá? Ele cria um sistema onde eu faço a minha reação sob pressão, sob pressão. Então, eu coloco bastante nitrogênio e hidrogênio aqui, então deixo sobre esse sistema pressurizado. Tá? Por que pressurizado? Porque pressurizado eu vou deslocar esse meu equilíbrio a formar amônia. Eu vou deslocar meu equilíbrio no sentido a formar lugar que eu tenho menos moléculas gasosas. Tá? Ele tem que fazer esse lado, um lado do meu reator aqui, ele faz a temperaturas altas, mesmo temperatura alta, desfavorecendo o equilíbrio, favorece muito a cinética, porque senão ele demoraria muito para essa reação acontecer. Como disse, a energia vai ser muito grande. Então, ele é obrigado a fazer isso aqui a temperaturas elevadas, então lá 400, 500 graus Celsius, né? E usa um catalisador para favorecer a velocidade da reação e deslocar o equilíbrio, alcançar o equilíbrio mais rapidamente. E faz isso sempre colocando aqui dentro, alimentando constantemente isso aqui com os meus gases aqui. Então, ele evita que alcance o equilíbrio, tá? Ele está sempre colocando reagente para evitar que eu alcance equilíbrio, sempre forçando o meu equilíbrio, sendo deslocando o tempo todo para o sentido dos meus produtos aqui. E coloco um excesso de algum dos meus reagentes aqui. Imagino eu, tá? Eu não sei o processo certo, qual é as proporções que usa de nitrogênio e hidrogênio, mas eu colocaria um excesso de nitrogênio que é muito mais barato. Tá? Então, eu colocaria um excesso de nitrogênio, tem bastante na atmosfera. Então, eu colocaria um excesso de nitrogênio sob pressão, alimentação constante, com catalisador, para forçar essa minha reação a acontecer com velocidade razoável e deslocando equilíbrio sempre para cá. E além disso, no outro lado do meu reator, o que eu faço? Eu resfrio. Nesse lado aqui, eu resfrio o meu sistema. Porque aí eu resfriando lá de cá, eu vou favorecer nessa parte do reator ainda mais meu equilíbrio para o sentido dos meus produtos aqui. Tá? E ao mesmo tempo que eu estou resfriando, a temperatura já vai deslocar para cá, esse resfriamento condensa a amônia. Então, eu estou tirando o meu, tirando aqui o meu produto. Então, ou seja, é uma reação que é equilíbrio. Para conseguir fazer ela de forma economicamente viável, eu tenho que explorar todas as que a gente está trabalhando aqui de cinética e equilíbrio. O que eu quero é uma reação que é muito difícil de acontecer, exige muita energia, cinética muito baixa, tá? E o equilíbrio deslocado para os meus reagentes. Então, eu tenho que explorar todos esses princípios de cinética e equilíbrio para conseguir fazer com que isso seja factível. Tá? Então, explorar aumento de temperatura, aumento de pressão, remoção de produto, adição de reagente, excesso de um reagente, para conseguir fazer isso aqui e produzir amônia para a gente alimentar, como disse, 7 bilhões de pessoas e produzir não sei quantos bilhões de toneladas de explosivos por ano também. Né?
Tranquilo, gente? É só porque eu gosto de contar de curiosidade isso aqui. Aliás, é por isso que o fertilizante é controlado pela Polícia Federal. Todos os lugares do mundo controlam muito bem a venda de fertilizantes, porque eles podem ser utilizados para produzir bombas. Tá? E não é nada tão difícil assim também, não. Bom, gente, é isso. Com isso, a gente termina essa parte de equilíbrio químico. Como eu disse, falta a parte de equilíbrio ácido-base e precipitação. Já tem aula lá no Moodle. Não são aulas que eu gravei, mas podem utilizar, que eu vou fazer a prova com base nelas, então não tem problema nenhum. Tá? E na terça-feira que vem, a gente resolve exercícios, tira dúvidas do que vocês quiserem, tá? Tanto dessas aulas outras lá, quanto de qualquer outra que a gente viu até agora, para a nossa prova na quinta-feira que vem. Dúvidas? Perguntas? Tá bem, Leandra. Tranquilo. Não, a gente faz o balanceamento. Se chegar no balanceamento certo, problema nenhum. 5 será meio aquoso, o que você fala? Bom, se você conseguir, né? Porque para você saber se aquela reação em meio ácido, meio básico, vai influenciar se você tem hidroxila ou H+ ali no meio. Agora, se você conseguir fazer isso sem e chegar no mesmo resultado, problema nenhum para mim. Problema nenhum. Depois você até me fala qual é esse método que você usa. Né? Mas se você conseguir chegar no resultado, para mim não tem problema nenhum. Tranquilo, gente? Bom, se ninguém tem dúvida nem nada, terminamos aqui então essa nossa última aula de conteúdo, né, de matéria. E na próxima aula, então, resolução de exercício, tirar dúvidas para a prova na nossa quinta-feira. Então é isso, gente. Até mais. Boa tarde, bom final de semana para todos. Beleza. E até semana que vem. Boa tarde, professor. Até mais. Até mais.